Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pois é, por aqui tudo ótimo. Mais uma edição do Não Pira. Respira e respira fundo, porque vai ficar tudo bem, eu tenho certeza. E meu entrevistado de hoje é o médico de família Marcelo De Marzo. Ele que é especialista numa técnica que eu vou tentar pronunciar aqui o nome, viu, doutor? O senhor me corrige se eu estiver errada, mas é Mindfulness. É isso? Mindfulness, Mindfulness. Tá? Que, se for fazer a transcrição aí ao pé da letra, seria mente em plenitude. Doutor, eu queria começar porque eu fiz uma pesquisa e li que é uma prática milenar, né, que procura buscar o equilíbrio mental através de técnicas e exercícios. Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte, que é a minha primeira pergunta, né? É uma meditação, é uma religião, é um exercício, é uma ferramenta de autoconhecimento? Como a gente pode transmitir para quem está ouvindo a gente o que significa essa técnica? Boa tarde. Boa tarde. Tem várias maneiras da gente entender. Uma maneira fácil seria o treinamento da atenção. A gente brinca que é o treinamento do músculo da atenção. Assim como a gente pode treinar os músculos, né, pode fazer exercício físico, a gente pode treinar a atenção, a nossa atenção também por meio de práticas, por meio de técnicas. E aí tem a correlação com meditação. Então, para a gente treinar a atenção, a gente usa algumas técnicas de meditação. Mas a meditação, né, é a mesma coisa que o termo esporte. Então, quando eu falo eu vou praticar esporte, eu tenho que falar qual modalidade eu vou praticar. Meditação é a mesma coisa, são várias modalidades, várias técnicas. E as que a gente usa atualmente para treinar a atenção são técnicas simples, estudadas pela ciência, sem nenhuma conotação religiosa. Então, quando a gente fala mindfulness, hoje em dia, seriam essas técnicas simples para a gente treinar a atenção, e essas técnicas são, sim, derivadas, adaptadas de algumas técnicas meditativas. Tem algum exemplo fácil que a gente possa, já que esse programa também vai para o YouTube, que a gente possa mostrar? É através de respiração? É através de você ficar parado num canto, olhando para um ponto fixo? Eu queria um exemplo, doutor. Sim. A gente, dentro desse rol de técnicas que a gente usa, a grande parte delas usa o próprio corpo, como você estava falando da respiração. A técnica a gente chama de âncora. Então, um ponto do corpo serve de âncora para a atenção, ou seja, serve de ponto de apoio para a atenção. É a mesma ideia da âncora do barco. Então, a âncora serve para o barco não ficar à deriva. No caso das técnicas, o corpo serve para a mente não ficar à deriva. A gente sabe por meio de pesquisas que a tendência natural da nossa mente é a dispersão. Aproximadamente 50% do tempo a gente está fazendo uma coisa e a mente vai para outro lugar. Com a técnica de usar o corpo, a gente treina a possibilidade dela ficar mais no lugar que ela quer. Então, eu estou conversando com você agora, eu estou plenamente atento à conversa, mas pode acontecer de vir um pensamento e me levar para outro lugar. Então, com a técnica, com o treinamento, fica mais fácil de eu estar focado no que eu estou fazendo nesse momento. E são exercícios diários? Como o senhor trata o paciente que procura o senhor? Como que começa esse treinamento aí da mente? Quando a gente fala mindfulness hoje em dia, a gente está falando de treinamentos estruturados, um curso, podemos traduzir dessa maneira. Esses cursos, os mais bem estudados, eles duram 8 semanas. É uma sessão por semana, que dura aproximadamente 2 horas, ao longo de 8 semanas. Então, quando a gente recebe os pacientes, por exemplo, lá no nosso ambulatório, dentro da Universidade Federal de São Paulo, esses pacientes são triados e eles vão participar desse curso, desse protocolo de treinamento. Então, eles vão aprender as técnicas, vão aprender a usar no dia a dia e vão aprender a incorporar isso, em especial, para lidar melhor com o estresse, ou para quem tem ansiedade, depressão, alguma doença crônica. Então, o mais clássico são esses cursos de 8 semanas. E o senhor chegou onde eu queria, sabe? Porque, deixa eu contar um segredo. Segredo não, porque na verdade essa coluna surgiu justamente por conta dessa pandemia e eu fui diagnosticada com ansiedade já há 20 anos.
E durante o isolamento eu pensei, meu Deus, é hora de eu fazer alguma coisa para me ajudar e ajudar também as pessoas, porque a gente sabe, né, doutor, que existe ainda muito preconceito das pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno mental, queira ser ansiedade, ou transtorno bipolar, ou transtorno obsessivo-compulsivo. E com esse isolamento social, não só os pacientes com esses distúrbios, mas pessoas também que não tinham nenhum distúrbio, estão desenvolvendo ou podem desenvolver. Aí a minha pergunta é a seguinte, eu precisei desde o início, assim, até porque muito psicologicamente eu já achei que eu ia pirar antes de começar o isolamento, eu tive que aumentar a dose da medicação do ansiolítico, né? Eu queria saber o que poderia ser bom e benefício para pacientes com transtorno de ansiedade como eu, para poder aderir a essa técnica. Então, o que você falou, né, é uma realidade. A gente, nesse período de quarentena ou da pandemia, mesmo que não está isolado, tem aumentado muitos casos de ansiedade, depressão. Quem já tinha acaba vindo novamente os sintomas, né? Então, isso é esperado que esteja acontecendo. A Organização Mundial da Saúde prevê que se dupliquem os casos de ansiedade e depressão ao longo do mundo. Então a gente tem que ter ferramentas para lidar com isso. Logicamente que quem está fazendo o tratamento, né, como você citou, vai continuar fazendo o tratamento, mas incluir mindfulness ajuda bastante. Por quê? Vou pegar o exemplo da ansiedade. A ansiedade são as pessoas que são mais vulneráveis a terem preocupação excessiva ou anteciparem problemas, né? Então a pessoa se sente mal por causa dessa preocupação, se preocupar excessivamente com as coisas. E quando a gente treina mindfulness, uma parte desses pensamentos que eu falei que nos levam para outro lugar, eles são preocupação, né? São preocupações. Então, conforme a gente vai treinando a atenção, a gente treina a se envolver menos com esses pensamentos de preocupação e viver mais cada momento. Então, isso acaba ajudando no tratamento de ansiedade também. E durante esse isolamento social, há como fazer algum tipo desses exercícios dentro de casa, sem a ajuda de um profissional como o senhor? Também. Então, a gente sabe, eu estava falando, né, dos cursos de 8 semanas, que são padrão, mais bem estudados pela ciência, mas para quem ainda não fez, né, e está isolado dentro de casa, tem a opção da gente começar a praticar por meio dos materiais que estão disponíveis na internet, por exemplo, né? Então, no nosso centro, Mente Aberta, lá da Unifesp, da Federal de São Paulo, a gente tem uma playlist no Spotify, que a gente abriu, né, exatamente nesse período de quarentena, com as práticas básicas para as pessoas, né, gratuitas, abertas, para que as pessoas possam começar a praticar mesmo dentro de casa. Então, esse é o lado bom da tecnologia, né? A gente tem acesso a esses materiais. Então, esse é um exemplo, né, de uma playlist, mas existem vários desses materiais que estão disponíveis na internet e as pessoas vão poder testar, vão poder provar essas técnicas. E se elas acharem que ajuda, então elas podem continuar praticando. Pois é, a gente sempre ouve falar, né, a frase, não pira, respira. É até o tema aqui da minha coluna. A respiração, se ela for feita de forma adequada, ela pode sim ser tida como uma prática de exercício durante essa quarentena, doutor? Sim, a respiração, as práticas de mindfulness, o que elas fazem, né, é explorar de maneira científica o uso da respiração como um apoio para a nossa atenção. E existem várias outras técnicas que usam a respiração também. Existem algumas técnicas que não são mindfulness, mas são muito úteis, que usam a respiração, por exemplo, como uma técnica de relaxamento. Uma que é clássica é a respiração diafragmática, que é muito usada nos casos de ansiedade. Não é mindfulness, mas é um outro exemplo da possibilidade de a gente usar a respiração para lidar melhor com o estresse, com a ansiedade. A gente faz isso naturalmente, na verdade, né? Então, quando a gente está num momento difícil, em geral, a gente dá uma respirada mais profunda, né? Já tô com falta de ar aqui. Então, isso já é da nossa natureza. O que as técnicas fazem é nos ajudarem para que a gente possa explorar isso de maneira mais concreta, mais segura. Tem alguma técnica fácil que o senhor possa mostrar para a gente, de respiração, ou de uma técnica que a gente possa explorar aqui para quem está assistindo a gente pelo YouTube acompanhar, doutor? Sim, a gente tem uma prática que é bastante breve, que ela é exatamente para levar mindfulness para o dia a dia, né? esse maior foco para o dia a dia, que a gente chama de 3 passos. Então é uma prática que pode durar em torno de 1 minuto. Se você quiser, a gente pode fazer aqui. Eu quero, vamos agora. Já estou aqui só esperando.
Então, assim, convidando, né, os ouvintes, o, o básico, né, antes de começar uma prática de mindfulness é a postura. Dentro de mindfulness, a gente não espera nenhuma postura especial, apenas um ajuste no corpo. Então, quem estiver nos assistindo, né, só faz um ajuste no corpo, deixa o corpo cômodo, equilibrado, só isso. E para quem está começando, facilita a gente fechar os olhos. Então, podemos fechar os olhos ou deixá-los entreabertos, vai da preferência de cada um. Então, a gente deixa o corpo estável, cômodo, podemos fechar os olhos ou deixá-los entreabertos. E o primeiro passo é notar os pontos de apoio ao longo do corpo. Então, a gente pode notar o ponto de contato do corpo com a cadeira, com o chão. Podemos notar alguma sensação física que está chamando a atenção ao longo do corpo. Podemos notar também se há algum sentimento, alguma emoção que esteja presente. E a gente não precisa mudar nada, apenas vai observando e reconhecendo o que está acontecendo nesse momento, no próprio corpo. E a gente pode notar também se tem algum pensamento nos levando para outro lugar, para uma memória, para uma preocupação. Como se a gente fizesse uma breve checagem do que está acontecendo agora, nesse momento. Na segunda parte do exercício agora, a gente vai centrando a nossa atenção na respiração. Também não é necessário mudar a respiração, apenas observar algumas respirações com um pouco mais de consciência. A gente pode fazer isso de maneira mais fácil, notando os movimentos no tronco. Com a respiração, o corpo vai inflando e desinflando levemente. A gente vai notando esses movimentos por uma ou duas respirações. E agora, na terceira parte do exercício, a gente vai levando novamente a atenção para o corpo inteiro, voltando a observar o corpo como um todo. Podemos observar o ambiente também, a temperatura, os sons. E voltamos a abrir os olhos. Então, esse é o exercício que a gente chama de prática dos 3 passos. É uma forma estruturada de fazer uma pausa, né? De parar e perceber o que está acontecendo. Então, a gente pode treinar isso ao longo do dia, mas usar em especial em momentos de mais tensão, mais desafiadores, a gente fala, né? Então, antes de entrar no ar, depois de entrar no ar, antes de uma reunião, depois de uma reunião, momentos de discussões nas relações, a gente para se perceber. Por que isso é importante? Porque a gente tem uma tendência muito grande a ser impulsivo ou reativo se a gente não percebe as nossas emoções, o nosso estado mental. Então, ao fazer essas pausas, a gente pode perceber melhor o nosso estado mental e aí ter um espaço de resposta, né, entre o estímulo e a resposta. Eu não sei se é normal, mas eu senti um pouquinho de formigamento nos lábios e um pouquinho de tontura. Não sei se já tivesse alguma questão da pressão ou do ar já subindo, oxigênio subindo para o cérebro, né? Mas é normal? Isso, porque quando a gente faz esses exercícios, na verdade é só um momento de observação. Então a gente vai poder observar o que está acontecendo, né? Nas sensações físicas, no nosso corpo. Algumas vezes também a gente pode observar, né, como você falou da ansiedade, que a respiração está muito acelerada, e isso pode dar esse tipo de sensação, né? Então, uma pausa de consciência. Então, se a gente fizer essas pequenas pausas de consciência durante o dia, a gente fica um pouco menos reativo, um pouco menos impulsivo, e isso melhora a nossa qualidade de vida na somatória. Doutor, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, se o senhor me permitir, que sofre de depressão e por conta do isolamento só tem tido pensamentos ruins, pensamentos trágicos e com medo realmente que nada vai dar certo, né? Pacientes com depressão que estão sendo aí trabalhados, sendo medicados, enfim. Além da medicação, da terapia, o que seria bacana durante esse isolamento para poder manter os pensamentos em algo mais positivo, em algo mais legal? E essa ouvinte também reclama da questão da insônia, né? Porque a partir de agora começou a dormir menos por conta desses medos que estão desacerbados. O senhor tem alguma dica?
Sim, então isso também infelizmente é comum, né, que ocorra nessa fase. Então a gente está vivendo um momento de estresse agudo, tem vários sintomas que podem acontecer, né, alterações intestinais, dor de cabeça, e um deles é a insônia, a dificuldade de pegar no sono. E para quem já tem uma vulnerabilidade à depressão, né, como o nosso ouvinte, realmente acontece de começarem a aparecer mais pensamentos negativos, né? Então, esses pensamentos negativos são comuns na nossa vida, mas as pessoas que têm depressão ou têm vulnerabilidade, elas têm esses pensamentos com mais frequência e acabam se engajando nesses pensamentos com mais frequência, mesmo que eles não reflitam a realidade. Então, a preocupação, né, a tristeza ou a menos-valia pode acontecer nesse período. Então, a primeira coisa é reconhecer que isso faz parte, né, desse período e desse tipo de vulnerabilidade. Como você falou, continuar o tratamento para quem já faz, né? É importante estar em contato com o terapeuta. Existe uma série de coisas que nos ajudam a lidar com esse momento de estresse. Mindfulness, depois eu posso comentar um pouco mais, mas também tem atividade física, né? Mesmo que dentro de casa, a atividade física ela não serve só para o corpo, ela também é uma ferramenta de saúde mental. Então, manter a atividade física, mesmo que seja dentro de casa, leve, ajuda a gente a melhorar a qualidade do sono, nesses casos de ansiedade, depressão. Manter uma rotina, né, dentro de casa, para quem está dentro de casa, separando trabalho e descanso também é importante. Não se expor tanto às notícias, né, na internet, porque muitas delas são negativas, então isso pode piorar o quadro. E a prática de exercícios como esse, que a gente fez agora, podem ajudar. Então, no caso do nosso ouvinte, ele poderia fazer 3 vezes por dia, por exemplo, esses exercícios. Isso vai ajudar para que ele possa notar esses pensamentos negativos e voltar para o corpo, voltar para aquele momento, para não se envolver tanto nesse tipo de pensamento. Mas é incrível como a narrativa do senhor vai muito ao encontro da entrevista que eu fiz na semana passada com o preparador físico Márcio Atala, que ele falava justamente isso. A questão da rotina. Então, se você acorda às 6 horas da manhã, então antes da quarentena você praticava uma atividade física às 6 da manhã, depois tomava um café, tomava um banho e ia trabalhar, então você tem que fazer tudo isso, continuar fazendo tudo isso dentro de casa. Como se o trabalho de home office realmente tivesse que ter aquela rotina para poder chegar no horário que chegar para dormir, tá tudo bem com a cabeça do jeito que tivesse não saído da rotina, diria assim, né? E ele falava muito também da questão da respiração, por ser prática da atividade física, porque eu me coloco nessa lista, doutor, porque eu sou realmente bem estressada, e a gente sabe que por conta do estresse a gente acaba acendendo a luzinha vermelha aí de alguns hormônios do corpo, né? E quando isso acontece, a gente fica com a imunidade baixa. Então, ficar com a imunidade baixa, é claro que você vai ficar muito mais suscetível a pegar qualquer tipo de doença, não só o coronavírus, né? Aí eu queria que o senhor me falasse um pouquinho sobre essa baixa resistência também, que o estresse e essa ansiedade louca pode causar para o corpo. Com certeza, exatamente isso, né? Então, falando só mais um pouquinho da rotina, a gente brinca que tem que tirar o pijama, né? Mas também depois tem que pôr o pijama, né? Porque quem está em home office, trabalhando em casa, tem uma dificuldade de fazer os limites entre horário de trabalho, horário com a família e horário de descanso. Então, manter essa rotina é muito importante. E como você falou, quando a gente está, né, sobre estresse, isso tem alterações, né, em todos os níveis do nosso corpo e da nossa mente. Então, alguns hormônios, a gente sempre cita o caso do cortisol, né, que é um hormônio relacionado ao estresse, eles acabam se alterando. E todo o nosso corpo está interligado, então com certeza tem uma alteração também no nosso sistema de defesa, no nosso sistema imune. Então, se eu estou sobre muito estresse e não tenho ferramentas para lidar com ele, a nossa imunidade realmente pode baixar e a gente fica mais vulnerável às infecções. Então, tem esse aspecto também da rotina, da atividade física, da prática de mindfulness, além de melhorar a nossa saúde mental, também ajuda a prevenir as infecções. E lembrando, quem está escutando a gente, quem está assistindo, doutor, que quem sofre de ansiedade, algum transtorno mental, algum distúrbio mental, a técnica, ela é para agregar, não é para a pessoa deixar de fazer o tratamento só para poder fazer essa prática, né? Então, que continue aí visitando o psiquiatra, visitando o terapeuta, continuando com a medicação, porque agora, mais do que nunca, é necessário aí essa atenção com a saúde mental. Com certeza, a gente deve sempre agregar as coisas que fazem bem, né?
Então, para quem já faz tratamento, é importante que seja um complemento ao tratamento, importante até que converse com o terapeuta, né, para que ele esteja sabendo disso, esteja de acordo. E Mindfulness vem agregar ao tratamento e, com certeza, ajudar a criar ferramentas para a gente lidar com essa situação que é tão difícil. Ah, muito legal. Doutor, obrigada demais pela sua disponibilidade em falar com a gente aqui no Pan News em Revista. Para a gente é um prazer, eu tenho certeza que os cearenses aqui já estão todos curiosos para poder saber como que é essa prática. E para quem está assistindo a gente no YouTube, é só procurar que o doutor tem esse centro lá em São Paulo. Minha terra, viu? Eu estou aqui no Ceará, mas eu sou paulista. Isso que eu ia perguntar, cadê o sotaque cearense? Eu sou paulista. Então eu queria agradecer demais e de vez em quando eu vou perturbar o senhor para poder entrar aqui com a gente, viu? Certeza, fico à disposição. Muito obrigada, doutor. Obrigado, um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, o Não Pira, Respira fica por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês, de estarem ligadinhos aqui. Então é essa a dica. Respira fundo, vai dar tudo certo. Tchau.